Olá, bem-vindos ao Comece Bem, o devocional diário da Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. É para nós um privilégio tão grande poder compartilhar a palavra do Senhor nesse dia com você. Compartilhe também esse conteúdo com o seu círculo de relacionamentos, seus amigos, familiares, vizinhos, seus grupos de WhatsApp. Compartilhe esta mensagem, esse nosso Comece Bem. O texto do nosso devocional está aqui no livro de Atos, capítulo 19, eu vou ler os versículos 27 e 28, que dizem assim: Palavra de Deus. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. É tão interessante que os princípios da palavra de Deus não mudam. E por que eles não mudam? Porque os problemas são os mesmos. O culto pagão, ele é antigo, ele é desde os primórdios. E é tão interessante que a palavra de Deus nos dá uma única direção. Devemos cultuar apenas o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas por que esses princípios não mudam? Porque eles são a solução para os mesmos problemas que acontecem até os dias atuais. Esse texto fala de um culto pagão a uma deusa daquela época chamada Diana, em Éfeso. E é tão interessante que esse culto pagão, ele vem prosperando na história, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, até os dias atuais. E como e quando isso acontece? O culto pagão, ele acontece quando nós procuramos a Deus pelo que Ele pode fazer por nós e não por aquilo que Ele é. Sim, senhores, quando nós queremos usar a Deus para alcançar bênçãos, alcançar os nossos objetivos e não para nos relacionarmos com Ele. Quando nós intencionalmente buscamos a Deus, o Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, para nos relacionarmos com Ele, para expressarmos a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso culto verdadeiro a Ele, então prestamos o culto verdadeiro àquele que é o único e verdadeiro Deus. Mas quando nós buscamos a Deus para usá-lo, a fim de alcançarmos objetivos, casas, carros, bons casamentos, quando nós buscamos a Deus para usá-lo para os nossos fins pessoais e particulares, nós estamos novamente repetindo esse culto pagão que encontramos em toda a Bíblia, quando povos inteiros erraram naquilo que era para ser uma adoração ao Deus verdadeiro. Não erre na sua devoção. Procure a Deus com a motivação certa e pelos motivos certos. Faça isso nas suas devocionais, como agora. Faça isso no seu pequeno grupo, no ministério aonde você serve e mesmo na igreja, nos grandes cultos, os cultos de domingo. Adore o Senhor. Queira relacionar-se com Deus, cheio de esperança, fé, alegria e amor pelo que Ele é. Busque o Senhor e as demais coisas serão acrescentadas quando Deus quiser, como Ele quiser e se Ele de fato entender que você precisa ter o que você sonha ou quer. Tenha um culto verdadeiro ao Deus verdadeiro. Não cometa os mesmos erros que algumas pessoas, que um povo ali em Éfeso estavam cometendo, adorando uma deusa chamada Diana. Cometemos esse mesmo erro
quando buscamos a Deus pelaquilo que queremos, quando queremos usá-lo e não quando queremos de fato nos relacionarmos com Ele. Vamos a uma palavra de oração. Pai, ajuda-nos a viver de forma correta como cristãos, adorando o Senhor pelo que Tu és e não pelaquilo que queremos tirar ou alcançar com o Senhor. Que não tenhamos em nós esse culto pagão, mas que possamos viver um culto de adoração ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.